Olá, caros alunos do MED, tudo bem? Meu nome é Thiago, estamos dando início à nossa quarta e última semana de aula da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Mas antes de nós começarmos nossa aula, eu quero fazer uma invejinha para vocês, tá bom? Peraí, não sei como é que eu vou fazer essa invejinha. Peraí, aqui ó. Pois é, estou em Recife, Pernambuco. Tá legal? Deixa eu posicionar aqui a câmera. Estou em Recife, Pernambuco, gravando essa aula para vocês de Introdução ao Estudo do Direito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Ou LINDB, a famosa LINDB, que antes era conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil. Eu vou tentar fazer ao menos 2 vídeos, tá bom? Para que a aula não fique muito maçante, para que a aula não fique muito chata, porque esse é um assunto também assim um pouquinho complicado. Mas a gente precisa entender como é que funciona a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque, como o próprio nome da lei fala, é uma introdução. A gente vai começar a entender todo o ordenamento jurídico brasileiro a partir dessa lei de introdução, tá bom? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é o Decreto-Lei número 4.657 de 1942. Ela é composta de 19 artigos aplicáveis a todos os ramos da ciência jurídica. Então, quando vocês lerem a LINDB, vocês vão perceber que são normas aplicáveis a todos os ramos da ciência jurídica, ou melhor dizendo, a todas as disciplinas. Ela vai se aplicar ao direito civil, ela vai se aplicar ao direito penal, ela vai se aplicar ao direito tributário, ela vai se aplicar ao direito do trabalho, ao direito empresarial, ao direito administrativo, enfim. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, hoje chamado assim após uma alteração legislativa em 2010, se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, ou LIC. Se você olhar na nossa matriz curricular, você vai ver lá Lei de Introdução ao Código Civil, mas hoje ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom? Dos artigos 1 ao artigo 6, a LINDB, ela trata do processo de enfrentamento da lei em si. O que é que eu quero dizer com isso? Ela vai falar sobre eficácia, sobre obrigatoriedade, sobre lacunas, sobre interpretação e direito intertemporal. A gente vai explicar tudo isso. No próximo vídeo, no segundo vídeo, eu vou tentar passar por alguns artigos junto com vocês. Nós vamos ler o artigo e nós vamos fazer a interpretação desses artigos, tá bom? Já os artigos 7 a 19 tratam das normas relativas ao direito internacional privado. E, por fim, os artigos 18 e 19 tratam dos atos civis praticados por autoridades consulares brasileiras no estrangeiro. Tá bom? É importante lembrar que a Lei Complementar número 95 de 1998, alterada posteriormente pela Lei Complementar número 107 de 2001, também trata da elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. Então, quando a gente for ler a LINDB, a gente tem que ler também, junto com ela, a Lei Complementar 95 de 98, porque são leis que complementam uma a outra. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro item, o primeiro tema que eu quero tratar com vocês é sobre a eficácia da lei. Vamos supor que a lei é como se fosse uma pessoa natural, ou seja, cada um de nós. Ela nasce, ela cresce e morre, né? Então, a lei, ela também passa por esse processo. Ela nasce, ela cresce e ela morre. Ela nasce num determinado dia, ela produz os efeitos enquanto ela estiver em vigor e ela morre quando outra lei assim o determina, ou seja, quando ela é revogada. Antes da lei nascer, o que acontece? Processo legislativo.
Isso nós vamos ver nas disciplinas de direito constitucional como é que se dá o processo legislativo. Então, lá dentro do Poder Legislativo, que nós já estudamos aqui na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, os legisladores, que em âmbito municipal são os vereadores, que em âmbito estadual são os deputados estaduais, que em âmbito federal são os deputados federais e os senadores, eles deflagram o processo legislativo e depois que a lei é feita, aprovada, ela vai ser promulgada e depois publicada, tá bom? Então, depois que a lei ela passa pelo processo legislativo, a gente diz que a lei nasce, tá? E ela nasce para a sociedade quando? Depois que ela é promulgada e publicada, tá bom? A promulgação é o ato de dizer para a sociedade que aquela lei ela vai entrar em vigor. E ela entra em vigor efetivamente quando ela é publicada. E no caso das nossas leis, das leis brasileiras, a publicação se dá no Diário Oficial. Tá legal? Vejamos o que diz o artigo 8º da Lei Complementar 9598. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre em vigor na data da sua publicação para as leis de pequena repercussão. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos interpretar esse artigo. Quando que a lei ela passa a vigorar? Em regra, a lei passa a vigorar, segundo a LINDB, 45 dias após de oficialmente publicada. 45 dias após de oficialmente publicada. Tiago, pode ter outro prazo? Pode ter outro prazo. Se a lei disser entra em vigor na data da sua publicação, no dia que ela for publicada no Diário Oficial, ela começa a valer. Se ela disser começa uma semana após a sua publicação, uma semana após a sua publicação, ela começa a valer. Por exemplo, o nosso Código Civil de 2002, ele teve um período entre a sua publicação e a sua efetiva prática, digamos assim, 1 ano. Então, o nosso Código Civil é de 2002, mas ele entrou em vigor em 2003. Por quê? Porque lá no final da lei ele dizia e dava o prazo de 1 ano para que ela entrasse em vigor. Esse prazo entre a publicação e a entrada em vigor de uma lei, a gente chama de vacatio legis, tá bom? Vacatio legis é o tempo que decorre entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor. Tá legal? O início de vigência de uma lei, ela atende a um critério subjetivo do próprio legislador. É um critério subjetivo, é um critério de conveniência. O legislador que vai dizer quando que a lei vai entrar em vigor. Por quê, Tiago? Primeiro porque ele que está criando a lei, né? Segundo é que ele é que vai ver quais são os convenientes e os inconvenientes de uma lei entrar em vigor imediata ou demorar um certo lapso de tempo para poder começar a vigorar para a sociedade. Por exemplo, o nosso Código Civil de 2002, eu acabei de dizer que teve um prazo de vacatio legis de 1 ano. Por quê? Porque é uma lei que regula toda a vida civil do cidadão, desde o nascimento até a morte. Então, o legislador entendeu que a sociedade precisaria de pelo menos 1 ano para assimilar, para estudar, para conhecer e começar a colocar em prática todos aqueles atos que estavam descritos no Código Civil de 2002. Então, quando eu digo que a lei nasce e ela entra em vigor por conveniência do legislador, eu estou querendo dizer que o legislador ele não faz lei do nada, digamos assim. As leis elas são feitas de acordo com a evolução do corpo social. As leis elas são feitas de acordo com a evolução da sociedade. E o legislador precisa entender, o legislador precisa compreender que para que uma lei seja bem feita, para que uma lei seja
possivelmente aplicável da forma como ele imaginou, a sociedade precisa compreender o que está escrito no texto da lei. E algumas leis, por sua complexidade, precisam de um prazo maior de vacatio legis para que a sociedade possa entender, internalizar e fazer com que aquela lei seja efetiva. Porque não adianta só o legislador criar uma lei, não adianta só o legislador fazer uma bela redação, se a sociedade não consegue internalizar aquilo que está escrito no texto e não consegue colocar em prática aquilo que está no texto. Então a vacatio legis, no fundo, ela quer dizer o seguinte: sociedade é o tempo que você tem para compreender, internalizar e colocar em prática para que essa lei seja eficaz. Outros dois assuntos que eu quero tratar com vocês, que eu quero chamar a atenção de vocês, são a obrigatoriedade das leis e a continuidade das leis. O que é que eu quero dizer com obrigatoriedade das leis? A obrigatoriedade das leis significa dizer que, uma vez publicada a lei, uma vez que ela entra em vigor, ela vale para todos indistintamente. Então, nenhum cidadão, nenhum membro do corpo social, nenhuma pessoa da sociedade pode dizer: não fiz porque não conhecia a lei. Por quê? Porque presume-se que, uma vez publicada a lei no Diário Oficial, como a gente já falou, a sociedade inteira dela tomou conhecimento. Então, esse se chama o princípio da obrigatoriedade, a questão da obrigatoriedade, que nenhum cidadão pode se excusar de fazer algo que está na lei, alegando que não a conhece. Em relação à continuidade, em regra, as leis elas nascem para durar por tempo indeterminado. Tá? Mas nem sempre é isso que ocorre. Se vocês lembrarem, 1 minuto atrás eu falei o seguinte: a sociedade ela está em constante evolução. E é por conta da evolução da sociedade que as leis precisam de tempos em tempos serem alteradas. Tá legal? Então é necessário que o legislador ele veja o que está acontecendo na sociedade, ele sinta o que está acontecendo na sociedade para ver se aquela lei ainda é eficaz ou não. Porque não sendo eficaz aquela lei, ele precisa fazer uma atualização dela. E isso é que diz a continuidade. As leis em regra, nascem para para estarem na sociedade por tempo indeterminado. Mas por conta da evolução do corpo social, essas leis elas precisam passar por atualização. Então, quanto à continuidade, é possível afirmar que, via de regra, as leis nascem para vigorar por tempo indeterminado. Isso não significa dizer que as leis seriam eternas, o que seria contraditório com a própria função do direito de regulamentar a vida em sociedade, que é algo extremamente dinâmico. Assim, deve-se entender que uma lei terá vigor até que uma força contrária possa lhe retirar a eficácia. Este é o sentido do artigo 2º da LINDB. Ou seja, eu tenho uma lei que está em vigor hoje, ela vai deixar de estar em vigor quando outra lei a revogar, quando outra lei falar o que for contrário a esta primeira lei. Tá legal? Isso é que diz a questão da continuidade. E concomitantemente a isso, a essa questão da continuidade, nós temos a cessação da eficácia das leis, que podem ocorrer basicamente por 3 fatores. O primeiro deles é a revogação. O que é a revogação? Quando uma lei posterior revoga uma lei anterior. A segunda questão da temporariedade da lei. O que é a temporariedade da lei? É quando uma lei ela é criada para vigorar determinado período. Ou seja, essa lei só vai vigorar durante 1 mês. Essa lei só vai vigorar durante 1 ano. Tá? Então ela por si só, ela perde a sua eficácia. E a terceira hipótese de cessação da eficácia de uma lei é a declaração de inconstitucionalidade, que a gente vai ver também lá nas aulas de direito constitucional. Uma lei ela pode ser feita pelo Congresso Nacional, ela vai ser promulgada, ela vai ser publicada no Diário Oficial, mas depois verifica-se que essa lei era inconstitucional.
O judiciário declara que a lei era inconstitucional. Então, uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma lei, ou seja, o que é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei? É quando o julgador, o juiz ou o tribunal, ele diz o seguinte: olha, essa lei não se adequa aos parâmetros do ordenamento jurídico brasileiro no âmbito constitucional. Ele diz assim, ó, essa lei não está de acordo com o que diz a Constituição. Resumindo. Então, essa é uma das formas de cessação da eficácia de uma lei. Então, vamos lá. Primeira é a revogação. Segunda, a temporariedade. E terceira, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Tá legal? Lembra quando nós falamos lá na segunda aula, se eu não me engano, sobre analogia, jurisprudência, costumes, princípios gerais do direito? Nós estávamos falando sobre interpretação e integração de normas, que a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, traz como forma de qual a palavra que eu vou usar aqui para vocês? Como forma de preencher lacunas. É essa a expressão. Ou seja, eu tenho um buraco e eu preciso tapar esse buraco. Para tapar esse buraco no direito, que seria a forma de preencher lacunas na legislação, preencher lacunas na lei, o juiz ele vai se utilizar da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito, da doutrina, das fontes secundárias do direito. Lembram lá quando a gente falou de fontes? Que fonte primária era a lei? E que fontes secundárias são analogia, costumes, doutrina, princípios gerais do direito? Pois é, a LINDB fala sobre essas fontes secundárias. Por quê? Porque o legislador ele não tem condição de prever todas as relações sociais. O legislador não tem condição de prever tudo aquilo que acontece na sociedade. Pelo fato dele não conseguir prever tudo aquilo que acontece na sociedade, o juiz, ao julgar determinado caso concreto, ele pode ficar na dúvida. Ele pode dizer assim, esse caso aqui nunca aconteceu. Esse caso aqui não existe uma lei específica para ele. Esse caso aqui não existe uma regulamentação específica para ele. Então, analogia, costumes, doutrina, princípios gerais do direito servem para preencher lacunas, servem para tapar buracos na legislação e fazer com que a sociedade não sofra por falta de leis. O juiz ele não pode se abster de julgar. Suponhamos que chegou um caso na mesa do juiz e que ele não saiba o que fazer. Porque não existe lei, nunca foi julgado nenhum caso desse. Será que ele pode dizer que não vou julgar porque nunca existiu um caso desse? Não, o juiz não pode fazer isso. O juiz ele não pode se abster de julgar. E é pelo fato de ele não poder se abster de julgar que ele precisa recorrer para resolver aquele conflito, para resolver aquele caso das fontes secundárias do direito. Tá legal? Deu para entender? Então vejam que todas as nossas aulas da primeira, quando a gente falou de moral, de ciência do direito, agora na nossa última aula de introdução ao estudo do direito, elas vão se conectando. Elas vão se amalgamando, os assuntos eles vão se misturando. E aí a gente precisa entender cada conceito que foi passado para vocês, da primeira aula até agora, na nossa última semana, para que vocês possam compreender as outras disciplinas. Lembrem-se de uma coisa, eu só estou falando para vocês aqui o essencial. É importante que vocês peguem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que vocês leiam, que vocês destrinchem, se tiver palavras que vocês não entendam, que vocês peguem um dicionário jurídico, que vocês coloquem lá no Tira Dúvida de vocês. Tiago, não entendi isso aqui. O que é que isso aqui quer dizer? Para que a gente possa compreender tudo aquilo que foi falado desde o primeiro dia. Tá legal?
Nós vamos falar agora sobre lei no tempo. A lei, quando ela é criada para reger fatos futuros. Então, nós temos um princípio no direito brasileiro que se chama princípio da irretroatividade das leis. Ou seja, a lei ela não pode ser criada hoje para regular fatos que aconteceram no passado. Isso não pode acontecer. A lei criada hoje, ela precisa regular fatos que ainda vão acontecer, tá? Para o futuro. Suponhamos que hoje eu comi uma maçã. Hoje eu comi uma maçã. Isso não é crime, isso não é nenhum ilícito civil, isso não é nenhum ilícito penal ou administrativo. Comi uma maçã. Mas suponhamos que amanhã venha uma lei e diga o seguinte: é proibido comer maçã. Ponto. Será que essa lei que está entrando em vigor agora pode regular um fato que aconteceu ontem? Não. Por força do princípio da irretroatividade das leis. Então, se a lei entra em vigor hoje, dizendo que ninguém pode comer maçã, ela não pode punir o Tiago porque comeu uma maçã ontem. Tá legal? Existe exceção? Existe. Qual é a exceção da irretroatividade das leis? Em âmbito penal, quando a lei beneficia o réu. A lei ela não pode voltar para trás, mas em âmbito penal, em âmbito criminal, se ela beneficiar o réu, ela retroage. Ou seja, exemplo, Tiago pegou uma pena de 10 anos porque comeu uma maçã. Digamos que seja crime comer uma maçã. Tiago pegou uma pena de 10 anos. Tá aqui, tô cumprindo a minha pena de 10 anos. Aí veio uma lei que disse o seguinte: olha, não é mais crime comer maçã. Essa lei que a gente vai ver na disciplina de direito penal, que se chama abolício crimes, ou abolição do crime, que é uma lei mais benéfica para o réu, no caso eu que comi a maçã e estou pagando a pena, ela vai me beneficiar. Então eu terei que ser posto imediatamente em liberdade, porque aquilo que eu pratiquei, que era crime, que era comer uma maçã, deixou de ser a partir da entrada em vigor dessa lei, dessa abolício crimes. Então, essa é uma exceção ao princípio da irretroatividade das leis. Tá legal? Enfim, antes de nós passarmos para a leitura dos artigos da LINDB, eu preciso falar sobre lei no espaço. O que significa lei no espaço? É no espaço sideral? Não. Onde a lei ela vai ser aplicada. Em regra, a lei brasileira vai ser aplicada no território brasileiro. Em alguns casos, pode-se aplicar a lei brasileira em território estrangeiro, ou aplicação de lei estrangeira em território brasileiro. E isso, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela vai dizer em quais situações se aplica a lei brasileira, em quais situações se aplica a lei estrangeira. E isso decorre não só da lei brasileira, mas de tratados internacionais em que o Brasil é signatário, ou seja, em que o Brasil foi lá e assinou o tratado internacional. Então, a LINDB, ela traz regras de direito internacional privado, tá bom? Em regra, a gente vai ver lá quando a gente for ler os artigos, que o Brasil, ele adota o princípio do domicílio. O princípio do domicílio. Por exemplo, se for uma questão envolvendo direito obrigacional, o domicílio da pessoa que adquiriu certa obrigação é que vai ser marco determinante para qual lei vai ser aplicada. Se for relativa a direitos reais, por exemplo, a imóveis, o local do imóvel é que vai determinar qual lei vai ser aplicada, se vai ser a lei brasileira ou se vai ser a lei estrangeira. Tá? Se é um brasileiro morando no exterior, por exemplo, qual lei vai ser aplicada? A lei do domicílio? A lei de localização dos bens imóveis? Então é isso que nós vamos ver quando a gente falar de leis no espaço. Tá bom? Leis no espaço. Local onde a lei brasileira ela vai ser aplicada. Tá legal? Local onde? Tá bom? Então, nós vamos para o próximo vídeo e nós vamos passar
a leitura dos artigos e interpretação desses artigos.